Bom, você já sabe, eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia, e eu quero contar para vocês uma situação que ocorreu na minha casa, quando a Sofia era bem pequenininha. A Sofia é uma menina muito divertida, muito alegre, e ela tem muita vida dentro dela. Parece que ela precisa viver intensamente cada segundo da vida dela. E ela fala pelos cotovelos, né? Ela fala o tempo inteiro. E às vezes na escola tem alguma observação, né? Olha, a Sofia fala muito. Aí eu tenho que sempre dar a mesma resposta, né? O pai dela vive disso. Então ela fala, né? A fruta não cai longe do pé. E a Sofia, desde pequenininha, foi sempre assim muito animada, né? Muita vida dentro dela. Eu me lembro que uma vez eu estava brincando com o Gabriel, montando um quebra-cabeça. Aprendi a gostar de quebra-cabeças com o Gabriel. E a gente estava montando pela 3ª vez um quebra-cabeça de 250 peças. Para a idade dele era um desafio. E a gente estava ali montando. E, de repente, a minha esposa, lá no outro cômodo, ela diz assim: Ivan, a Sofia está com você? Eu falei, não, a Sofia está com você. E ela falou assim, não, a Sofia não está comigo. Na mesma hora eu gelei. Porque a Sofia devia ter ali, não tinha 2 anos, e quem tem filho sabe, né? Se o filho está quieto, corre porque tem algum problema. E eu já fui levantando e já fui atrás da Sofia. Vai num cômodo, não acha, vai no outro cômodo, não acha. E eu fui indo, e cada cômodo vazio ia me dando uma angústia. Até que eu cheguei na cozinha. E encontrei a Sofia numa cena inusitada. A Sofia tinha aberto o armário debaixo da pia e ela tinha achado um pote de açúcar branco, sabe, desse da pior qualidade, desse açúcar que se você tocar, você pode morrer, né? Esse açúcar que a gente não recomenda para ninguém. E a Sofia, até então, naquela época, ela nunca tinha colocado nenhum tipo de doce que não fosse natural na boca dela. Nunca tinha posto. A gente tentou postergar isso o máximo que a gente conseguiu. E, de repente, a Sofia achou aquele pote, talvez sem querer derramou no chão, e ela estava deitada, comendo açúcar, comendo tudo no chão. Eu, obviamente, corri e tirei a Sofia dali. Quando eu coloquei ela nos meus braços, gente, eu olhando para ela lá toda assim, né? Pintadinha, toda de açúcar, né? Parece que estava Sofia milanesa, sabe? Toda branquinha. Ela olhava para mim com muita dor. E o olhinho dela foi enchendo de lágrimas. Sabe quando vai enchendo e não cai a lágrima? Vai enchendo e não cai. Até a hora que começaram a cair as lágrimas e ela foi juntando e buscando todo o ar do planeta. Não sei se você sentiu falta de ar naquele dia, mas foi ela buscando ar para poder berrar. E ela berrou. Se ela pudesse falar, eu acho que ela ia olhar para mim e falar assim, quem é você que diz ser meu pai? Primeiro, você acabou de me tirar do paraíso. E o pior, você nunca me mostrou o paraíso. Sabe, a impressão que eu tenho é que nós somos um pouquinho como a Sofia. Muitos de nós estamos lambendo o chão desse mundo. E a gente não percebe que isso é muito ruim. Se você um dia for na minha casa, você vai descobrir que tudo ali é limpinho. Mas eu não vou convidar você para lamber o chão da cozinha. Porque a gente não lambe chão. Mas parece que a gente está acostumado com isso. E a gente parece ainda que acredita ou finge ser feliz lambendo o chão desse mundo. Jesus Cristo veio a essa terra para dizer para você que você não precisa mais se contentar com lixo, com chão. Ele veio trazer uma novidade de vida. Ele veio trazer para você esperança. Ele veio dizer para você que Ele entende o que você passa. Porque eu e você servimos a um Deus que não conhece a nossa dor simplesmente porque Ele é Deus e sabe todas as coisas. Jesus Cristo entende a nossa dor porque a Bíblia declara que Ele foi um homem de dores
e experimentado no sofrimento. Lá em Isaías 53 diz isso. De maneira que quando alguém é humilhado, Jesus entende porque ele foi humilhado. Quando alguém é abandonado, ele entende porque ele foi abandonado. Quando alguém é emocionalmente espancado, Jesus Cristo entende porque ele foi. Quando alguém é fisicamente espancado, Jesus entende porque ele foi. Quando alguém é desprezado, quando alguém é rebaixado, quando alguém é satirizado, tudo isso Jesus entende porque ele viveu isso. Quando alguém sente fome, Jesus sabe o que é a dor física pela fome. Quando alguém tem sede a ponto de rachar os lábios, Jesus entende. Quando alguém vive os momentos que antecedem a morte, Jesus entende porque ele passou por isso. Jesus sabe exatamente o que você passa porque ele passou, e não apenas porque ele é Deus. Hoje, eu quero apresentar para você o incomparável, o imprevisível, o maravilhoso Jesus de Nazaré. Esse Jesus precisa ser proclamado. O cristianismo não é uma religião que declara o ensino de Cristo. O cristianismo é a religião que proclama o Cristo, a solução para todos os seus problemas. Talvez a nossa lógica não consiga entender que o sangue derramado por um homem há 2000 anos seja capaz de me libertar da culpa que eu carrego pelo pecado que eu cometi. Alguns de nós aqui carrega na alma erros terríveis, erros dos quais você se envergonha, mas acredite, a Bíblia declara que Jesus de Nazaré, é capaz de mudar toda a tua história. Há um pensamento que é quase um clichê, mas eu confesso que eu gosto de clichês. E esse pensamento diz assim: ninguém pode voltar ao passado e começar de novo, mas qualquer um pode começar agora e ter um novo fim. Por isso a esperança para você e para mim, no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Quando nós clamamos pelo sangue de Cristo, quando nós clamamos por Jesus na nossa vida, Jesus é capaz de realizar o impossível. Jesus, ele tinha o dom de entender as pessoas, de compreender a alma das pessoas, de ler o íntimo delas e de trazer ou de devolver o sorriso a cada uma delas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Isaías, no capítulo 9, você sabe, Isaías é considerado como o profeta messiânico, porque muito do texto dele foram profecias falando a respeito da vinda do Messias. E falando exatamente a respeito de Jesus, no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, nós lemos o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você sabe como Jesus é apresentado? Ele é declarado como o Deus Poderoso. Jesus, ele não é um semideus. Jesus Cristo, ele não é um Deus menor. Jesus Cristo é o próprio Deus em pele humana, Deus encarnado, Deus comigo, Deus contigo. Ele é apresentado como o príncipe da paz e o Pai eterno. Algumas versões da Bíblia declaram ele como o Pai da eternidade. Por isso, quando você reconhece Jesus como de fato ele é, e ele é apresentado como Deus, tudo muda. Preste atenção no que eu vou dizer para você.
Isso é muito significativo e muito importante para todo o seu cristianismo. Jesus Cristo, ele pode ser enquadrado, ou ele pode ser reconhecido como 3 coisas apenas. 3 coisas. Jesus Cristo, ou ele era um mentiroso, ou Jesus Cristo era um louco, ou Jesus Cristo era quem ele afirmava ser. E eu vou exemplificar e explicar isso. Você não pode entender Jesus apenas como um mestre, um guru, no nível de Buda, Confúcio, Maomé, porque nenhum desses grandes líderes das grandes religiões do mundo, nenhum deles se declarou ser Deus. Jesus Cristo afirmava ser Deus, ele perdoava pecados. Jesus Cristo, lembre-se, na estrutura linguística hebraica, ninguém é a não ser Deus. Então é assim, você não é um professor, você está professor. Você não é mãe, você está mãe. Porque para eles só existe um ser que é, que permanece. Então você está professor, você está pai, você não é. Só existe um ser que é, e esse ser é Deus. Por isso que a Bíblia chama Deus do grande Deus, eu sou. Imagine você, Jesus, que teve a sua origem, a sua infância ali em Nazaré, e ele dizia o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na mente de um judeu, ninguém podia se declarar eu sou, porque somente Deus é. E ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou. É por isso que os fariseus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Imagine você, se eu chegasse aqui e falasse assim: olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês, vocês não sabem ainda, mas prazer, eu sou Deus. Você olhar para mim e falar: é um brincalhão. Mas imagine que eu continuasse insistindo nisso. Não, eu sou o seu Deus, e você deve se prostrar diante de mim. Aí quando você visse que não era brincadeira, você fala assim: espera aí, amigo. E de repente eu começo a me autodeclarar Deus. Em algum momento você ia se irritar comigo, você ia querer defender Deus, você ia talvez falar algum impropério, eu não sei qual seria a sua reação. Mas Jesus Cristo, o filho do José, o filho da Maria, dizia que era o Messias, dizia que era Deus. Então entenda, você não pode classificá-lo como um guru, como um profeta, não pode classificá-lo no nível de Moisés ou de Abraão, porque nenhum deles disse ser Deus, mas Jesus dizia ser Deus. Ou seja, se ele sabia que não era Deus, e falava, afirmava ser Deus, logo ele é um charlatão, um mentiroso. É uma possibilidade. Ele afirmava ser o Messias, e não era o Messias, então ele era um mentiroso. Mas vamos imaginar que ele afirmasse ser Deus, como de fato afirmou, ele realmente acreditava que era Deus, mas ele não era Deus. Então ele é um louco, lógico. Se eu chegar para você aqui e falar assim: olha, prazer, eu sou Napoleão Bonaparte, e eu de fato crer nisso, eu sou um lunático. Sim ou não? Não é? Se eu afirmo uma coisa que eu não sou, e eu creio que eu sou louco. Então Jesus Cristo, ou ele era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era quem ele afirmava ser. Você só tem 3 opções para definir quem é Jesus na sua vida. Agora é que vem o grande nó da história. Se Jesus Cristo é Deus, sabe o que isso significa? Que ele é seu dono. E se ele é seu dono, ele define tudo em você. Tudo. Quem define cada detalhe da sua vida é o seu dono. Ele define o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você assiste, o que você ouve. Só que eu e você não queremos isso. O apóstolo Paulo, ele disse assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E a gente diz assim, né? Olha, eu quero tanto que Jesus Cristo viva em mim. Quer mesmo? Você tem certeza que você quer que Jesus Cristo viva em você? Porque o dia em que Jesus Cristo viver em você, amigo, você não será mais você. A sua vontade, os seus desejos, os teus sonhos, eles saem de pauta e entram os sonhos, os planos e os desejos de Jesus. Aí, quando Jesus Cristo viver em nós, o nosso dinheiro não é mais para a gente, o nosso dinheiro, sabe para quem é? Para os pobres e para os miseráveis. A nossa casa é abrigo para quem não tem. A nossa roupa vai servir para vestir aquele que não tem o que pôr no corpo. Se Jesus Cristo de fato é Deus, Ele define o que eu creio e o que eu não creio. Ele define o que entra na minha casa e o que não entra na minha casa. Se Ele de fato é Deus e portanto é o meu dono, tudo muda na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você nunca ouça ninguém dizer. Não existe no mundo, e olha que eu conheço um pouco as grandes religiões do mundo, não existe uma religião mais radical num planeta do que o cristianismo. Nenhuma é mais extremista do que o cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele diz assim, Jesus Cristo declara, aquele que põe a mão no arado e olha para trás já não é digno de mim. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, mais do que a mim, não serve. Jesus Cristo disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O cristianismo e Jesus jogam o jogo do perde e ganha. Você perde a vida nessa terra para ganhar a eternidade. A gente quer jogar outro jogo, outras regras. A gente quer jogar o jogo do ganha-ganha. A gente quer ganhar tudo que esse mundo pode oferecer e ainda a eternidade. Esse jogo, Jesus não joga. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que não entregou tudo dentro do cristianismo, não entregou nada. É por isso que eu e você precisamos entender, o cristianismo jamais será amigo do mundo. Qualquer indivíduo que queira se tornar um cristão, ele andará na contramão desse mundo. Os seus hábitos serão diferentes, a sua percepção do mundo será outra, porque Jesus, ele trouxe para nós a contramão o tempo inteiro. A palavra de Deus no livro de Mateus 1, 23, eu acho que é uma chave importante para a nossa compreensão. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, é o primeiro livro dos evangelhos, Mateus 1, 23. Olha só o que diz. Mateus 1, verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus Cristo escolhe estar comigo e com você fisicamente, não apenas espiritualmente, Ele estava dizendo assim, eu vou ensinar vocês a andarem na contramão do mundo, e eu vou mostrar para vocês algo completamente diferente. E sabem o que Jesus Cristo fez? Ele foi imprevisível. Nós estamos acostumados a trabalhar na nossa mente da seguinte maneira, a gente vê o mundo assim, feio, bonito, certo, errado, falso ou verdadeiro. Jesus Cristo tinha inúmeras outras possibilidades de compreensão. Jesus Cristo conseguia chegar a lugares, intelectualmente falando, que os seres humanos não tinham chegado até então. Jesus Cristo valorizava as crianças, Jesus Cristo valorizava as mulheres. As crianças tinham um pouco de valor a mais que animais. As mulheres não tinham o direito de estarem sentadas nas primeiras fileiras, só no fundo. Jesus Cristo valoriza as mulheres numa época
em que aquilo era um absurdo, um homem falar com uma mulher publicamente. Jesus Cristo declara: deixem vir a mim as crianças. O cristianismo popularizou a educação no planeta Terra. As maiores e mais bem conceituadas universidades do mundo, elas têm sua origem no cristianismo. Jesus Cristo, ele tinha a capacidade de não permitir se envolver pelas circunstâncias. Jesus Cristo disse assim: olha, você vai pagar o mal com o bem. O dia que baterem na sua cara, você não vai revidar. A lei de talião, vamos deixar de lado. Você ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vou dizer uma coisa para você agora. A partir de agora, você vai amar aquele que fala mal de você. Aquele que te prejudica no trabalho, você vai orar por ele. Aquele que caluniou você, difamou você, essa pessoa é que você vai estender a mão para ajudar. Jesus Cristo trabalhou o tempo inteiro na contramão. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse assim: Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso semelhante no mesmo pecado? 7 vezes? Sabe por que Pedro falou 7 vezes? Além do 7 ter uma referência muito forte com a perfeição, era porque os judeus acreditavam que você só deveria perdoar uma pessoa no mesmo pecado 3 vezes. Então Pedro, conhecendo como Jesus era misericordioso, disse assim: 7? Temos que perdoar. Ele queria um elogio, né? 7 vezes, mestre? Ele falou assim: não, você não entendeu, é 70 vezes 7. Você já imaginou? O indivíduo passar você para trás, 70 vezes 7, e cada uma delas você perdoar. Foi isso que Jesus Cristo nos orientou. Jesus era imprevisível. Um dia os discípulos estavam lá no meio do mar, angustiados, eles estavam pensando que iam morrer, tempestade, mar da Galileia. Jesus Cristo poderia ter acalmado o mar, como ele já tinha acalmado. Ele poderia fazer o mar se abrir, como ele fez com o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Mas não, ele resolve andar sobre as águas. E gente, não dá para andar sobre as águas. Você não acredita em mim? Vai aqui no rio e tenta. Não dá, fisicamente é impossível, não dá. Mas sabem, Jesus Cristo era imprevisível. Jesus Cristo, ele não reagia de acordo com a ação das pessoas. Um dia foram prender Jesus. Aí Pedro vai lá, tira a espada, arranca a orelha de Malco. Aí vai lá Jesus, pega a orelha, devolve para Malco, diz assim: não é assim, meu filho. Não é por força, nem por violência. Jesus Cristo, ele mostrou um caminho totalmente diferente para você e para mim. Jesus Cristo disse assim: olha, se um dia roubarem alguma coisa sua, dá o que ele não pediu também. É para andar 1 milha? Anda 2. Jesus Cristo, ele mostrou que nenhum de nós deve julgar nada nem ninguém, para que eu e você pudéssemos entender como funciona o céu. A ideia de Cristo é que você seja um cidadão celestial, ainda aqui na terra. Eu gosto muito de uma ilustração de C.S. Lewis. Eu já mencionei aqui, eu gosto muito de C.S. Lewis, porque ele foi um anglicano, ele se autodenominava como o mais relutante dos convertidos, ele era ateu. E ele bebeu muito de Chesterton, né, que escreveu Ortodoxia, um livro extraordinário. E ele tem uma ilustração que outros autores depois fizeram adaptações, mas a ilustração original é de C.S. Lewis. É a história de um menino, de um garotinho, que ele tinha um desejo muito grande, que era ter um aquário. Ele queria ter um aquário porque ele amava peixes, ele queria muito ter um peixe. Ele sonhava em ter um peixe, queria muito um peixe, e juntou muito tempo dinheiro para comprar um aquário e ter um peixe. E ele foi com seu pai lá no lugar onde vendiam aquários, ele escolheu o melhor aquário que ele podia comprar, ele mesmo montou todas as pedrinhas, todas as coisinhas, ele pegou, montou tudinho, ficou tudo bem lindinho, tudo bem bonitinho, e ele escolheu a dedo o peixe dele, a dedo, e escolheu o peixinho, e colocou o peixinho lá dentro, e ele ficou no dia mais feliz da vida dele, e ele levou o aquário lá para a casa dele. Pensa na alegria do menino, com o aquário, o sonho da vida dele era ter um peixinho. Só que aconteceu uma coisa interessante, porque quando ele estava com o aquário em casa, ele ia colocando a comidinha, quando ele chegava perto do aquário, o peixinho ia embora.
E fugia e se escondia dentro das pedrinhas lá, que ele tinha colocado uma caverninha assim. Ele se escondia atrás dos matinhos, escondia. E ele falou assim, bom, que ele não está acostumado. Passava tempo, ele chegava perto do peixinho, o peixinho fugia. Chegava perto, o peixinho fugia. Passou um dia, 2, uma semana, um mês, e o peixinho fugia, o peixinho morria de medo dele. E ele ficou chateado, porque ele queria tanto aquele peixinho, se esforçou tanto pelo peixinho, o peixinho vivia lá tranquilo. Quando ele chegava perto, o peixinho desaparecia. E um dia ele estava triste, o pai dele chegou para ele e falou assim, filho, o que aconteceu? Eu falei assim, pai, esse peixe não me entende, eu já falei para ele que eu amo, já conversei com ele, já falei tanto para ele, já cantei musiquinha para ele, sou eu que dou comidinha para ele, eu que construí esse aquário todo para ele, mas ele morre de medo de mim, ele não me entende. Eu falei assim, meu filho, peixe não entende o que você fala mesmo, porque a tua linguagem é uma, de peixe é outra. Eu falei assim, mas pai, ele nunca vai me entender? Eu falei assim, nunca vai te entender. Eu falei assim, mas pai, eu preciso falar com ele precisa saber que eu amo. Eu pensei que ele ia gostar, porque eu faço tudo por ele. Ele falou assim, filho, só tem um jeito, só um jeito, desse peixe entender você. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer, pai? Ele falou assim, você precisa se transformar num peixe. E aí você vai e fala na linguagem dele. E a história diz que ele se transformou num peixe. Só que quando ele chegou, ele falou na linguagem do peixe. Mas o peixe não entendeu. O peixe o desprezou. O peixinho não quis saber dele. Não acreditou nele. E mais, ele matou o peixinho. E depois que ele morreu como peixe, ele voltou a ser uma criança, voltou a ser homem. Só que com um detalhe, ele nunca mais deixou de ser peixe. Jesus Cristo veio aqui a essa terra para que você entendesse o céu, para que você entendesse que Ele é a solução de todos os seus problemas. Ele veio a essa terra para trazer esperança para você e para mim. Querido, nós recentemente completamos 100 anos de psicoterapia no planeta. E o mundo está cada vez mais doente. Sabe por quê? O erro não é da psicoterapia. Sabe qual é o problema? É que não existe esforço na terra capaz de ajudar você. Não existe pequeno grupo, não existe célula, não existe G12, não existe igreja, não existe vigília, não existe corrente de oração nesse planeta que possa resolver o seu problema. Se isso resolvesse o nosso problema, Jesus Cristo não precisaria ter vindo aqui a essa terra. A única solução para a sua vida chama-se Jesus de Nazaré. A solução para as tuas dores mais profundas não está na venlafaxina, nem no carbolítio, nem no rivotril. A solução que está lá dentro da sua alma é só Cristo. Eu preciso dizer uma coisa para você. As pessoas dizem o seguinte: pastor, é um absurdo falar que Jesus é a solução para todos os problemas. Nós temos tanta tecnologia, nós temos tantas coisas que podem auxiliar, como que só Jesus é a solução? Querido, eu sou a favor de você ir a um psiquiatra, eu sou a favor de você ir fazer sua terapia, eu sou a favor de você tomar os remédios necessários para você, 100% a favor. Agora, eu quero dizer para você que tudo isso, sem Cristo, não vai resolver o seu problema. Faça tudo isso sem Jesus, você vai continuar na miserabilidade da tua vida. Agora, se você entender que Jesus Cristo é Deus, se você fizer dele o primeiro, o último e o melhor na sua vida, se você entronizá-lo na sua alma, dentro do seu coração, amigo, você pode ter certeza de que Jesus Cristo vai entrar na sua vida e reescrever a sua história. Hoje Jesus Cristo faz um convite a você. Sabe por quê? Porque Ele não está em silêncio.
Ele está falando com você, dizendo assim: filho, me dê uma chance de mostrar para você que existe solução para as tuas dores mais profundas, para os complexos não resolvidos, para os traumas adquiridos no decorrer da vida. Jesus Cristo continua sendo a solução para cada pessoa na terra. É por isso que o cristianismo é a proclamação do Cristo vivo, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e intercede por você e por mim. É esse Jesus que eu e você precisamos, que os nossos filhos precisam. Por isso, eu desafio você a aceitar o convite. Permita que Jesus Cristo viva em você. Você vai morrer, mas quando Jesus viver em você, tudo mudará para melhor. E você não existirá mais, mas o próprio Cristo atuará em você e através de você. E aí sim, você será a luz do mundo, sal da terra, e você será feliz como você sempre desejou. Assim como você está, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, nos entregamos em Tuas mãos, porque queremos nesse momento reconhecer tudo que Jesus Cristo fez por nós. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Deus conosco, Emmanuel. Obrigado porque Ele rompeu o universo e se revestiu de pele humana, nos mostrou o caminho, caminhou o caminho, nos mostrou como deveríamos caminhar e nos disse: olha, não será fácil. Senhor, nunca foi fácil seguir Jesus e nunca será. O cristianismo sempre foi inimigo do mundo e permanecerá assim. Mas Pai, nós queremos nos tornar cidadãos do céu e não mais dessa terra. Nós queremos entronizar Jesus como grande rei, como Senhor dos senhores da nossa vida. Por isso, Pai, que Jesus Cristo seja, a partir de agora, mais do que nunca, o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. É no nome dele que oramos. Amém.